Olá, pessoal, tudo bem? Talvez vocês estejam um pouco ansiosos, né, com a véspera, né? Hoje é a véspera da prova, né? Bem, fiquem tranquilos, tá? Não adianta criar pânico, vocês já fizeram a parte de vocês, né? Vocês já estudaram, já resolveram questão, né? Já treinaram bastante, então agora não é momento para pânico, tá certo? É momento, sim, para uma ansiedade, né? Mas uma ansiedade razoável, aquela que te leva a fazer a prova, mas não aquela que paralisa, né? Porque tem uma ansiedade que às vezes é tão forte que paralisa e que aí você não consegue resolver nada. Então, não quero isso, porque vocês são alunos preparados, tá? Vocês estão prontos para, de fato, conseguirem a carteira da OAB. Então eu estou aqui para ficar 10 minutos com vocês, passando algumas dicas de direito constitucional e dicas relativas à nossa prova, né? Dicas relativas a como fazer esta prova. Então vamos aqui próximo, né? Vamos aqui próximo. Olha lá, a primeira dica que eu tenho é a seguinte: comece a prova pelas matérias que você mais sabe. Comece ali por aquilo que você mais sabe. Por quê? Porque se você deixar para o final aquilo que você sabe, você vai errar. Então comece já para a sua pontuação com aquelas matérias mais fáceis, né? Comece por ética, trabalho, direito constitucional, olha que bacana, né? Comece para você já garantir os seus pontos logo no início. Não deixe para o final, ok? A segunda dica, né? E essas são dicas de como fazer a prova. A segunda dica é: não mude a alternativa. Então, a primeira alternativa que você assinalou, você deve levá-la até o final. Por quê? Não é depois, gente, que você já está cansado, que você já estudou, que você já fez uma prova inteira, já está com 3 horas de prova, que você vai alterar e que vai vir uma luz para você responder melhor. Né? Então não altere, nós temos índice aí de alunos, né, que cada 5 que muda, erra 4, eu não quero que você erre, eu quero que você passe, eu quero que você seja aprovado, ok? Então não mude a alternativa. Se você tem dúvida, também deixe a questão para o final. Do mesmo modo que você vai deixar as questões complexas para o final, as mais difíceis, as questões extensas, deixe também aquelas questões de dúvida para o final. Mas aquela que você sabe, ainda que não tenha certeza, porque certeza aquela coisa absoluta é um pouco difícil, né, na prova. Mas se você, não, eu acho que é essa, vai com ela até o final, tá? Porque a grande chance é de que esteja certa mesmo. Bem, essas são as primeiras dicas, né? As dicas iniciais aí. E agora vamos falar um pouquinho sobre o direito constitucional. Sobre o direito constitucional, você sabe já, né, porque assistiu às aulas, que 3 temas relevantes, né? 3 temas relevantes dizem respeito aí aos direitos e garantias fundamentais, e aí não custa nada dar uma lidinha no artigo 5º, né? Lá tem todos os direitos e garantias fundamentais, né, previstos na Constituição, tem outros também que decorrem da Constituição, mas a base está ali, né? Então a leitura do artigo 5º, ela sempre ajuda. Não custa, não leu nada, dê uma lidinha no artigo 5º, que é rápido, ele é pequeno, vai dar para ler sim, né? Lê lá a parte dos remédios constitucionais também, sempre cai alguma coisinha nesse assunto, tá certo? E aí o segundo tema, que reputo importante, é o tema do controle de constitucionalidade, tá? Eu não lembro de ter visto provas sem falar desse tema, né? Se teve, foi uma ou outra, porque a maioria das provas, elas trouxeram o tema controle de constitucionalidade, né? E aí você lembra, né, que tem o controle concentrado lá no Supremo, né? E o controle difuso, né, que qualquer juiz, qualquer tribunal, qualquer pessoa pode pedir para que se faça, né? Que os efeitos do controle difuso, em regra, eles são o quê? Inter partes, né, e ex tunc, retroativos. Diferente dos efeitos produzidos por um controle concentrado, em que há algumas ações específicas, ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade e a arguição de descumprimento de preceito fundamental. As decisões finais dadas em sede desse controle, elas produzem 3 efeitos que você já sabe, né? Erga omnes, todas as pessoas, porque a lei em tese será ou não tida como inconstitucional, né? Produz também efeitos como regra, efeitos retroativos, ex tunc, e ainda o tal do efeito vinculante, né, que vincula os demais órgãos do judiciário e a administração pública, direta, indireta, federal, estadual e municipal. E se alguém descumpre, né, alguém que é vinculado, descumpre esse efeito vinculante, você também já sabe, cabe reclamação ao STF, né? O rol de legitimados está lá no artigo 103 da Constituição.
outro tema relevante diz respeito aos três poderes, né? Você sabe, tem lá o poder legislativo, que faz as leis, né, que fiscaliza com o auxílio dos tribunais de contas, tem o poder executivo, que executa concreta e diretamente a lei, produzida lá pelo legislativo, e tem o poder judiciário, que julga os conflitos entre as pessoas, né? Sobre o poder judiciário, você deve lembrar, né, do artigo 103A da Constituição Federal, que trata da súmula vinculante. O que é isso? Aquela súmula editada pelo Supremo Tribunal Federal de ofício ou mediante provocação, não é isso? Desde que haja reiterada, né, matéria constitucional, interpretação, cada um está dando de um jeito, cada um está interpretando a matéria constitucional de uma forma. E aí o Supremo pode editar uma súmula vinculante, né, que será uma orientação que produzirá o tal do efeito vinculante, né, que vincula toda a administração pública e os demais órgãos do Poder Judiciário. Que se alguém a descumpre, cabe reclamação ao STF, né? Que mais? Você deve lembrar também do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, que está lá no artigo 103B da Constituição Federal, que é um órgão do Judiciário, integra o Judiciário, está hierarquicamente inferior ao STF, tá? Mas que não tem função jurisdicional. O CNJ, né, ele atua, ele fiscaliza, né, as condutas dos juízes, dos seus auxiliares, né? Ele pode sim pode investigar, ainda que já haja investigação por parte de corregedoria, por parte dos órgãos de responsabilização do próprio tribunal. O CNJ também pode investigar sem problema algum. O que o CNJ não pode é julgar, ele não tem função jurisdicional. Segundo o Supremo, ele atua na esfera administrativa, tá certo? E que mais? A emenda 45, né, que é essa que traz aí o CNJ, que traz a súmula vinculante, também fala, né, da razoável duração do processo, artigo 5º, né, inciso 78 da Constituição, aliás, está lá no rol de direitos e garantias fundamentais, né, a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Em relação aí ao poder legislativo, a gente pode lembrar das imunidades, né, que são imunidades materiais ou processuais formais. A imunidade material é aquela que faz com que o parlamentar, né, seja inviolável, civil e penalmente, pelas palavras, opiniões e votos que proferir no curso dos mandatos, né? Em relação ao vereador, só na circunscrição do município em que foi eleito, tá? E as imunidades processuais se dividem em duas, relativas à prisão e ao processo criminal. O parlamentar não pode ser preso, exceto em flagrante delito por crime inafiançável. E neste caso, a casa em que ele está vinculado tem de ser comunicada dentro de 24 horas para que delibere, né? Para que delibere se vai mantê-lo preso ou solto. E o processo criminal que corra contra ele pode ter o seu andamento suspenso, né? Também já sabe isso. Foro por prerrogativa de função ou foro privilegiado, o que é isso? Deputado federal e senador são julgados, né, com os mandatos, né, com a diplomação, eles são julgados perante o Supremo Tribunal Federal, é o órgão que julga. Tá certo. O que mais? CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito. O que ela faz? Ela visa a apuração de um fato determinado, por um prazo certo. Sim, né? Nós vimos, está lá no artigo 58, parágrafo 3º da Constituição. Também temos um pouquinho sobre o poder executivo. O que tem o poder executivo, Bruna? Ele está lá nas funções, né? As suas atribuições estão lá no seu artigo 84, né? Que cai, às vezes, alguma coisinha lá do executivo. Né? A gente sabe também que tem a ordem, né, de sucessão presidencial. Na falta do presidente, quem é que assume? Assume o vice, faltou o vice, presidente da Câmara, né? O Casezu. Presidente da Câmara, faltou o presidente da Câmara, presidente do Senado e, por fim, o presidente do Supremo Tribunal Federal. Tá certo, gente? Hoje não é uma aula, né? Hoje são só lembretes, dicas, né? Mas o mais importante de tudo isso não é só essa dica de conteúdo, mas é você acreditar que a prova da OAB, ela não há de ser absolutamente nada em relação a todas as vitórias que você já conquistou na sua vida. Ela será apenas mais uma. Ela não há de ser nada perto de todas as vitórias que você já conquistou. Ela vai ser mais uma, tá certo? Portanto, acredite em vocês, porque eu acredito. E nós estamos juntos nesse projeto Aprovação. Um abraço, tchau, tchau.